Olá, tudo bem? E aí, pessoal? Vamos lá! Mandem seus aviõezinhos! Vamos convidar os amigos! Hoje nós temos um tema mega legal para ser trabalhado: a procrastinação e o impacto na sua vida. Você está procrastinando muito? E para muitas pessoas que a procrastinação já virou um hábito, que a pessoa para ali, adia atividades ou demora um tempo muito e muito, muito maior do que o necessário para executar uma tarefa, é para muitos e muitas pessoas a regra no dia a dia. Gente, isso precisa ser modificado. Você costuma se sentir angustiado, ter a sensação de trabalhar sem descanso e não conseguir administrar os seus momentos de lazer com as horas de trabalho? Se a sua resposta for sim, você provavelmente é um procrastinador. A procrastinação, queridos, afeta não só o rendimento do seu trabalho, mas toda a sua rotina, ela fica comprometida. E esse comprometimento em administrar as atividades se torna uma tarefa quase impossível. E a sensação de peso, cansaço e angústia se tornam constantes na sua vida. Será que é isso que você quer de verdade? Eu pergunto, como está a sua vida? Você já parou para fazer esta análise? É preciso ter cuidado, gente, quanto a isso, pois, além de comprometer o seu trabalho, a procrastinação pode ser perigosa para a sua saúde. E no momento no qual nós vivenciamos um momento pandêmico, uma pandemia instaurada no mundo todo, no Brasil não é diferente. Então, eu fico sempre com esta pergunta para muitos dos meus alunos que vêm me consultar em relação a ser ou não um procrastinador. E aí eu pergunto, será que você conhece e sabe o que significa procrastinar? Tem noção? Procrastinar é a ação de postergar, atrasar, deixar para depois, tá, gente? Atrasar o quê? Atrasar uma tarefa, algum compromisso ou uma atividade. Isso é feito principalmente se dedicando a outras tarefas. Mas, gente, muitas vezes de muita menor importância, assim, mínima importância. Mas, no caso, aí essa tarefa, ela é prazerosa. Ah, é? Sim. Por quê? Porque você procrastinou trocando aquilo que era uma tarefa difícil, que às vezes não é, por uma outra tarefa mais legal. Isso também é procrastinar, ok? O que não é procrastinar, então, Silvia? Não é procrastinar, no caso, quando cumprir uma tarefa, um compromisso, de forma geral, que você faz atrasar ou postergar. Tem que fazer? Então, vamos fazer. O que causa a procrastinação? Vocês já pararam para pensar em relação a isso? Pode ser algo consciente ou feito, queridos, de forma inconscientemente. Ambos os casos incluem uma decisão de empurrar
a atividade. Eu já trabalhei numa live aqui passada, bem lá atrás, e que eu falei que até em relação à música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. O que é isso? Aí tá lá, do jeito que tocar a vida tá bom. Será que é isso que a gente espera da nossa vida? Ficar empurrando as atividades, procrastinando? Não, né, gente? De forma geral, o que acontece? O cérebro humano, ele se rende, se entrega à procrastinação. Por quê? Porque tem preferência pela recompensa imediata. O que é, Silvia, essa recompensa imediata? Prazeres. Mais fácil. Gente, o que é mais fácil? Você arrumar o seu quarto, organizar o seu quarto, ou sentar em frente à TV e assistir a Netflix? É uma procrastinação. E no caso, é muito importante saber que assistir ali a Netflix, perdão, é uma recompensa imediata. Gostosa. Por quê? Porque o cérebro se rende mais fácil, se entrega. Ah, então eu gosto daquela recompensa imediata, ficar lá, folgadão, jogado no sofá. Então quer dizer que eu não posso fazer isso? Você pode. Eu vou ensinar algumas técnicas aqui hoje, ok? Olha só, o que causa a procrastinação? Na verdade, quando nós observamos algumas das nossas ações, por isso, quando nós temos, de lutar contra determinadas tarefas que prometem vantagens lá no futuro, em troca do quê? De esforço agora no presente. Isso ocorre muitas e muitas vezes quando a atividade em questão aciona sentimentos negativos, como insegurança ou tédio. Por exemplo, se você está estudando para um concurso público, se você está estudando para o exame de ordem, e o que ocorre? Você pensa, nossa, mas vai demorar tanto. Eu ainda estou no primeiro ano. Eu só vou prestar a OAB quando eu estiver no 5º ano. Esse concurso nem abriu o edital ainda. Olha os sentimentos negativos. Será a insegurança? Será que eu vou passar? Será que eu vou ser aprovado? Acho melhor eu não estudar tanto assim, não. Eu ir deitar no sofá e assistir um filmezinho lá da Netflix. Olá, Marcinha! Eu fico procrastinando minhas roupas de passar. Gente, é procrastinação. É procrastinação. Márcia, eu dei o exemplo de arrumar o quarto. Que muitos adolescentes, que a gente desde criança, os nossos pais já ensinam que a gente tem que manter o nosso quarto organizado. Mas a gente também, desde criança, também ficava ali na procrastinação. Daqui a pouco eu vou. Eu já vou. Deixa eu brincar mais um pouquinho. Deixa acabar esse desenho. Reparem, a procrastinação a gente tem desde criança. E a gente precisa mudar isso. Ok? Então, temos também outras formas que é uma procrastinação ativa. O que é uma procrastinação ativa, Silvia? A procrastinação ativa é postergar ou atrasar o cumprimento de uma atividade em detrimento de outra. Atenção! Outra atividade mais urgente ou importante. Olá, Sabrina! Com a pandemia, eu só dobro a roupa. Isso é libertação, pro. Pois é. Existem grupos
em relação ao meio ambiente, viu, Sabrina? Que esses grupos fazem revoluções em relação a isso. Por quê? Porque não querem mais que gastem a energia elétrica passando roupa. Oi, Jefferson, tudo bem, lindão? Seja bem-vindo. Percebe? Quando nós falamos, amores, numa procrastinação ativa, eu troco uma aqui, eu vou postergar. Eu tenho que fazer? Tenho. Mas essa eu teria que fazer às 8. Beleza. Mas eu tenho uma outra que é mais urgente ou mais importante. Então, o que você vai fazer? Você pode até trocar. Aquela que você iria fazer às 9, mas você percebeu que ela é muito mais prioritária, então você troca, é uma troca justa. Você atrasou? Atrasou. Naquela sua atividade? Sim. Mas por quê? Porque você está cumprindo outra. Ok? Então, quando nós falamos isso, tá tudo fechado. Quando nós falamos isso, é primordial observarmos que temos coisas, às vezes, mais urgentes. Então, a gente pode, nesse caso, fazer a procrastinação ativa. Mas, gente, não significa que você não terá que fazer depois. No exemplo que a Márcia deu, que está procrastinando passar a roupa, provavelmente ela estava fazendo alguma gulosema na cozinha. A Sabrina, por exemplo, que disse que com a pandemia ela só dobra e é libertador, mas a hora que ela precisa sair, querendo ou não, você vai ter que ir lá passar. Entendem que quando nós pensamos nessa procrastinação ativa, é uma troca ali, a gente posterga, atrasa momentaneamente, ok? Mas depois você vai fazer, tá? Por quê? Porque você também pode ter uma outra atividade mais urgente para ser feita. Por exemplo, você tem que fazer o almoço e a sobremesa. Mas se a sobremesa você precisa fazer e pôr gelar, a gente sabe que a sobremesa se come após o almoço. Mas você vai ter que fazer a sobremesa primeiro para dar tempo de gelar. Para comer após o almoço. As duas coisas são prioritárias? São. Olha lá, Sabrina, quando tenho que ir ao fórum, não tem como fugir. E aí também, lindona, tem que passar a roupa para ir ao fórum. Não dá para ir lá com a roupa tudo parecendo um ninho de marfagafo. Não dá. Então, vamos lá. Você é procrastinador? Coloca no chat. Existem muitos motivos que tornam uma pessoa procrastinadora, tá? No entanto, é mais fácil adquirir o hábito de procrastinar quando não temos cobranças externas ou quando parece que temos um tempo longo demais para executar as tarefas. Por exemplo, eu leciono também em universidade e eu sempre pergunto para os meus alunos no primeiro dia de aula: quem trabalha, levanta a mão. Aí a sua maioria levanta a mão dizendo que trabalha. E eu, muito bem. E aí eu faço a outra pergunta. E quem não trabalha, levanta a mão. Aí são os gatinhos pingados. 2, 3, meia dúzia, que não trabalham. Gente, na hora eu já olho para aqueles alunos e falo: vocês serão mais cobrados. Ai, profa, por quê? Porque quando nós não trabalhamos, a gente acha que tem todo o tempo do mundo. E eu sinto em dizer que a gente não tem todo o tempo do mundo. Quando nós falamos isso, se você tem um tempo livre, tranquilo, não tem cobrança.
Quando nós temos um emprego, um trabalho, a gente tem uma chefia, um superior hierárquico que vai cobrar. E aí, como é que está o seu desenvolvimento? Você fez XYZ? Por quê? Porque você precisa demonstrar que você fez aquela tarefa. Então, amores, quando nós observamos isso, é sempre prioritário analisar que se você não fez, procrastinou, o seu chefe vai te cobrar. Mas se você não tem uma chefia imediata, um superior hierárquico, ou se você não trabalha, você, empurra com a barriga. Vamos lá! Estamos falando da procrastinação. E eu digo que quando você tem um tempo tamanho, a gente acha que nunca vai chegar o momento de apresentar a tarefa pronta. Mas, gente, lê do engano aquele indivíduo pensar que, olha lá, foi você que me ensinou. Ai, lindo! Amo muito, Ricardo. Quando a gente fala isso, o procrastinador, ele faz isso. Porque ele acha muitas vezes que ele tem um tempo exageradamente longo para desenvolver as suas atividades. E daí ele vai empurrando, porque ele não vai ter grandes cobranças no decorrer do tempo. Mas no exemplo que eu dei de vários alunos, a cobrança virá quando? Na semana de provas. Aí começa aquele desespero, profa, pelo amor de Deus, e aí? Então, você procrastinou e agora não foi estudando paulatinamente no decorrer do curso? Percebe isso? Então, aqueles prazeres momentâneos de descanso, por exemplo, que você tá lá, eu vou tirar uma sonequinha da tarde, eu vou assistir um capítulo da Netflix, eu vou fazer tal coisa. Gente, esses momentos podem fazer com que as nossas tarefas sejam adiadas. E quando nós adiamos, meu Deus, uma hora a conta chega. Por exemplo, as redes sociais, os aplicativos no celular, eles podem nos atrair ali a todo momento a nossa atenção por tanto tempo que deixamos de fazer as nossas obrigações. Ou quando as fazemos, a gente faz ali de forma corrida, naquela correria danada. E a qualidade, ela fica comprometida. E comprometer a qualidade do trabalho em relação a isso é um problema muito sério. É um problema muito sério. E por isso eu pergunto para alguns, que alguns já se identificaram como procrastinador. A Márcia, a Sabrina, a Render. O Ricardo não, porque ele já tem acompanhado aqui a jornada do autoconhecimento e ele já aprendeu muitas coisas. Mas a gente precisa aprender mais. Como saber se eu sou um procrastinador, Silvia? Eis a questão. Olha lá o Valmir, eu não. Pois é. Que bom que você não é procrastinador, Valmir. Fico feliz, querido. Como que a gente vai saber? Muitas vezes são atitudes mais simples do que a gente possa imaginar. Como assim? Olha, às vezes nós não conseguimos identificar logo de cara se somos ou não procrastinadores. Por isso, fique sempre atento se você faz parte daqueles que... Como assim, Silvia? Daqueles que se distraem constantemente nas redes sociais. Aí você pega o telefone e tá lá...
Quando você vê, só vou ver uma mensagem. Faz 2 horas que está ali. Só vou responder uma. Percebe? Se distraem constantemente nas redes sociais. Usam o botão do soneca. Gente, eu não uso o botão do soneca há muitos anos. Tá? E é tão interessante que eu já nem coloco mais o celular para despertar. Por quê? Porque eu já acordo antes do celular despertar. Isso faz com que não procrastine, ok? Por exemplo, aqueles que perdem prazos de inscrições em vagas de trabalho, concurso público, exame da OAB. Eu tive uma aluna que ela dormia tanto que todas as aulas, isso faz muitos anos, não era na turma do Perli, era uma turma, acho que na frente da sua, viu, Perli? Acho que era 1 ano ou 2 na sua frente, que antigamente era anual a turma. E, gente, a menina chegava todos os dias atrasada. E não era só na minha aula, não. Era nas outras também. E a gente brincava com ela, falava, fulana, você vai chegar atrasado no exame da UAB. Acha? Imagina, gente. É só aqui por causa do dia a dia, não tem problema, não. Nem digo para vocês que a dita cuja fez a primeira fase, passou e perdeu a segunda fase porque dormiu demais. Tá? Então, imagina se essa pessoa não é procrastinadora. Então, olha lá. Também, para saber se você é procrastinador ou não, adiar as tarefas mais complexas e que exigem mais dedicação e atenção. Por quê? Porque aquelas tarefas a gente não quer fazer. Então, a gente é diferente daquela outra, da procrastinação ativa que eu falei agora há pouco. Por quê? Porque na procrastinação ativa, eu só troquei para pegar a outra mais emergente, mas que era mais importante. Caso contrário, não, né, gente? Por exemplo, tem pessoas que perdem mais tempo do que o necessário para fazer tarefas super simples. Inventam outras tarefas momentâneas e, com isso, vão adiando outras tarefas mega ultra importantes. Ligam o computador, olha, identifica isso. Ligam o computador para trabalhar e se perdem navegando em sites da internet. Quando vê, ligou às 8, já são quase 11 horas. O que você fez? Nada. Navegou ali pela internet. Não possui foco, não cumpre os prazos ou, quando os cumpre, no último minuto. E aí a gente já sabe quando os prazos são cumpridos no último minuto. Viram noites trabalhando ou estudando. Por que virou noite trabalhando ou estudando? Porque não se dedicou para estudar no momento que deveria. Oi, Henrique, lindão! Seja bem-vindo! Pois é, gente! Deixam para fazer as tarefas na última hora. E aí, além de causar uma ansiedade tamanha, porque, ai meu Deus, será que eu vou conseguir cumprir o prazo? As coisas ficam mal feitas. Se essas ações fazem parte da sua rotina, eu sinto muito, mas muito mesmo em dizer que você é um procrastinador. Ok? Por que, Silvia? Você está se auto-boicotando, impedindo a si mesmo de atingir os seus objetivos e o seu sucesso. Por que você está fazendo isso? Por isso que eu falo, fique atento. E se você observar quaisquer dessas ações
de procrastinação e que isso pode estar afetando a sua vida e a sua saúde para tomar as atitudes necessárias, gente. Procrastinar faz com que as pessoas tenham aquela recompensa imediata, mas depois tem uma sensação muito ruim. Nós não podemos procrastinar. E quando você consegue identificar, vai ficar muito, muito mais fácil. Eu vou trazer agora aqui algumas dicas como quebrar esse ciclo da procrastinação. Silvia, tem como? Tem, amores. Eu separei algumas dicas para você quebrar o ciclo da procrastinação. Então, vamos lá. Primeiro, tenha uma planilha das suas atividades. Seja em um caderno ou em um aplicativo. É primordial você ter isso. Ah, então eu preciso ter uma planilha. Sim, você precisa. Porque esta planilha vai demonstrar aquilo que você tem que realmente fazer. Nomeie o problema. É mesmo procrastinação ou não? Quando a gente dá nome ali para aquela situação, dentro da nossa planilha, fica muito, muito mais fácil. Perceba quais são as suas horas mais produtivas, se é manhã, se é tarde, se é noite, e se organize para tirar o maior proveito disso. Eu, por exemplo, eu sou notiva. Gente, eu produzo muito à noite. Por quê? Por causa do silêncio, nada tira a minha concentração. Então, eu termino as aulas na universidade, eu levanto, tomo um banho, já dá aquele... Aí eu sento na frente do computador e eu trabalho. Por quê? Porque eu sei que é o meu melhor horário. De manhã, às vezes eu rendo bastante. Mas, gente, do final da tarde... É interessante, né, as pessoas notivas. Do final da tarde para o início da noite, a minha produção, ela é gigante. E quando a gente consegue identificar isso, fica maravilhoso. Oi, Sabrina, eu uso um planner semanal de papelaria. Ajuda muito com os estudos. Perfeito, querida. Sabrina, isso é fantástico. Por isso que eu falo, tem que ter esta planilha. Terceiro, perceba quais são, né, ali as suas horas produtivas. Identificou? Gente, cumpra. Ai, Silvia, eu não sou produtiva em hora nenhuma. Por favor. Por favor. Tem que ter. Nós temos 3 períodos. Um deles, você é mais produtivo. Tá? Quarto, comece o seu dia com as tarefas mais importantes. Lembra que a gente falou da procrastinação ativa? Aqui. Quando nós falamos em relação a você saber como que vai ser as suas tarefas dentro daquela planilha, aí você coloca assim, essa tarefa é super importante, aí você põe lá perto do seu horário de almoço, que você já está cansado. Será que vai render da mesma forma que no primeiro horário? Ponha nos primeiros horários que você já se identificou ativo, ok? Crie um senso de urgência para não adiar os seus compromissos. Por exemplo, você tem um prazo para o dia 10. Dia 10 é meu prazo. Não, então o seu prazo é dia 9. Por quê? Porque você tem que ter uma margem nesse prazo. Para que eu preciso dessa margem? Porque, às vezes, a gente pode ter outras coisas
que são as intercorrências que pode acontecer pelo caminho. Oi, Milena, lindona, Lilian, Brenda, sejam bem-vindas! E, novamente, como quebrar o ciclo da procrastinação? Fique longe das distrações, como celular, redes sociais, internet. Silvia, eu não posso usar isso? Claro que pode. Mas se você descobriu que tem um grande problema em relação a isso, porque se distrai e se perde totalmente, só vou dar uma espiadinha, 2 horas. Opa, não pode. Encontre prazer no processo de executar as suas tarefas. Brinque, sabe? Transforme numa forma mais leve. Gente, eu gosto tanto de lecionar, que muitas e muitas vezes termina o horário da minha aula, 22 horas, e tem vezes que eu estou dando aula até 22h20. Credo! Por quê? Porque eu gosto de estar com os meus alunos. Eu gosto. Eu não me sinto cansada nesse sentido. É isso que você precisa descobrir algo que você realmente goste de fazer. Silvia, mas se é uma tarefa que eu não gosto, é a primeira que você vai fazer, nós já falamos disso. Então, comece dando um pequeno passo da atividade em questão, tá? Mediante o pequeno passo, é que vai mudar. Gerencie as suas emoções, não apenas o seu tempo. Tá? Pense nisso. Gerencie as suas emoções. Por quê? Eu já falei em relação a isso. Lembrem-se da live que eu indiquei de segunda-feira. As hard skills e as soft skills. Tá? A habilidade de você ter ali competências emocionais desenvolvidas deixa você na frente de outras pessoas. Então, pense nisso. Saber sobre inteligência emocional vai fazer você sair na frente de outras pessoas. Eu falei na segunda-feira, falei ontem, e eu volto a repetir hoje. O LinkedIn, que é uma rede de 660 milhões de pessoas, está buscando hard skills, soft skills. Divida uma tarefa complexa em várias tarefas simples. Se você tem um monte de coisa para fazer, é muito grande, calma. Respira fundo. Tenha calma. Você vai conseguir, mas divida em passos menores. O importante é dar um pequeno passo. É mediante os pequenos passos que a gente coloca a nossa atividade em dia. Todos os dias fazendo um pouquinho. Eu oriento muito os alunos em iniciação científica também. O que eu falo? Gente, tem que escrever? Escreva meia página por dia. Se você escrever meia página por dia, gente, você precisa, no mínimo, de 18, no máximo de 30. Se você quiser escrever o máximo, 60 dias, 2 meses, você está com seu artigo pronto. Só que a hora que a gente pega o gosto para escrever, ó, acaba, vai embora. Muda. Preste atenção. Então, são nas pequenas atitudes. Pratique a procrastinação ativa que eu falei para vocês, dando preferência por atividades mais urgentes ou importantes. Visualize o seu futuro eu. Como você quer se ver lá na frente? Amanhã, promessa, hein? Vou pedir para minha equipe anotar aqui. Amanhã eu vou fazer uma live a respeito do seu futuro eu. E vai ser fantástica. Tenho certeza disso.
Gente, é uma teoria, tá? Desenvolvida e aplicada em grandes empresas, ok? Visualize o seu futuro eu. Faça planos que incluam possíveis imprevistos. Lembra que eu falei que se o plano para a sua atividade é dia 10, o seu prazo do dia 10 não pode ser dia 10, tem que ser dia 9? Tem que ser um dia ou dois antes. Para quê, Silvia? Por causa dos imprevistos. Acontece nas melhores famílias, meus amores. Lamentavelmente, sim, acontece. Tá? Evite se repreender. Eu sempre falo aqui nas minhas lives, seja duro com você. Não, seja duro com o processo seu, mas seja suave com você, no seu resultado. O que significa isso, Silvia? Você tem que dar o melhor de você enquanto você está realizando o processo da sua atividade. Quando terminou, não deu certo, não era daquele jeito. Mas aí você vai pegar um chicote e ficar se martirizando, se chicoteando? Não, gente. Você já deu um grande passo. O que você vai fazer? Vai melhorar para a próxima vez. Ok? Obrigada mesmo a todos vocês. Gratidão, queridos. Então, evite se repreender, se chicotear. Não precisa disso, não. Crie recompensas para as tarefas executadas. E quando você cria essas recompensas, você fica muito feliz, não é isso? Beleza, por quê? Porque você executou. Mas quando você não executa, o que acontece? A consequência para aquelas que foram adiadas. Então, se você gosta de um brigadeiro, você pode se dar um brigadeirinho. Mas se você não fez, adiou, deixou para lá, vai dar uma consequência. E essa consequência não vai ser legal. Ok? Então, pensem em relação, são pequenas coisas que você irá deixar de procrastinar. Oi, linda, eu tenho o costume de cobrar perfeição em tudo que faço. E isso me faz mal. Querida, no meu curso, eu vou tratar de uma parte que se chama os sabotadores. Você não pode ser o seu autossabotador. E quando nós falamos no perfeccionismo, o perfeccionismo exagerado é um sabotador. Por quê, Silvia? Porque quando você quer algo extremamente perfeito, lindo, maravilhoso, você não tira suas ideias do papel. Você precisa tirar essas ideias do papel. E de que forma você tira? Fazendo. A gente brinca, ninguém sobrevive ao campo de batalhas. Isso mesmo. Ok? Viram? Eu passei 15 dicas. Não era uma apenas, 15. E olha que eu fui separando, pensando essa, tá bom, só mais é. Quando eu vi, já tinham 15 dicas super, super legais. Gente, ontem também na minha live, eu ensinei uma ferramenta maravilhosa. Quem não assistiu, corre lá no meu canal do YouTube, se inscreva, assista, aproveitem. Gente, eu sempre falo, qual é o propósito? O que é propósito? O propósito que você tem para a sua vida. Você quer continuar com a vida do mesmo jeito? Tudo bem. Se está feliz, se te faz bem, mas eu queria ter um emprego melhor, eu queria trocar de apartamento, eu queria trocar de carro. E o que você está fazendo para mudar isso? Percebem? Então, qual é o seu propósito?
Para algumas pessoas, o propósito é ter garra, tá? Temos que ter garra, temos que ter gana, temos que correr atrás de tudo aquilo que a gente quer. Hoje, eu tenho o prazer de dizer, eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, que sempre desejou e que ainda não tem. Mas como que tem que fazer? Aí é o método SAVE, seu autoconhecimento valorizado. Queridos, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês na minha live hoje. Agradeço imensamente as matrículas dos meus novos alunos, que a minha equipe já me informou das matrículas. Muito obrigada pela confiança, pelo crédito que estão me dando em relação ao curso que eu estou propondo. Gratidão é a palavra que se resume. Queridos, imensamente obrigada por tudo. Que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão eterna, meus queridos.